As coisas têm nome e a gente tem que dar o nome correto das coisas, tipo dar nome aos bois. Então o nome é favela. Favela. Repita comigo. Favela. Vela. Vela. Acenda uma para a nossa primeira favela. Favela que trago no meu coração. Todo mundo sabe o que é favela. Sabe ou não sabe? Claro que sabe, cara. Favela é uma árvore, cara. É uma árvore de 3 a 5 metros de altura da família das euforbiáceas. A mesma família da seringueira. É uma árvore que tem favos, daí favela. Favos verruginosos, que tem umas verrugas, e nessas verrugas elas são profusamente espinhosas, e esse espinho é um espinho cáustico, que quando pega na tua pele tem uma espécie de látex que dá uma ardência horrorosa, mas pior é se o espinho entra na tua pele, porque é aqueles espinhos andarilhos, caminhantes, vai caminhando, e tem neguinho que diz que chega até o coração, e é assim que a gente chega ao coração da questão, cara. Como é que surgiram as favelas? Por que hoje favela quer dizer comunidade, quer dizer os barracos nos morros? A favela é um problema social. É simples, cara, porque tudo começou no morro da favela. Onde é que era o morro da favela, ô mané? Tu não viu o episódio de Canudos na semana passada? Vê lá, vai lá, clica lá, Canudos. Só que é o seguinte, eu não falei do Morro da Favela. Falei, mas muito rapidamente, do Morro da Favela. O Morro da Favela ficava no interior da Bahia, no Arraial de Canudos. Foi em cima desse morro que o Exército Brasileiro botou um canhão chamado a Matadeira e mirou exatamente na igreja de Canudos, no ataque final que acabou arrasando aquele arraial evangélico liderado pelo Antônio Conselheiro. Esse morro estava coberto de uma árvore chamada favela. Os soldados brasileiros que foram convocados, alguns deles meio que à força, para combater os miseráveis de Canudos em 1897, voltaram para o Rio de Janeiro. E um dos motivos pelos quais eles tinham se alistado, ou meio que sido levados, conduzidos para participar desse massacre, é que eles haviam recebido a promessa de que teriam uma casa própria, tão logo retornassem desse confronto. Eles foram lá, mataram 25 mil sertanejos, sujaram as suas mãos com sangue, retornaram para o porto do Rio de Janeiro e foram esperar a sua casa própria. E vão para a frente do Ministério do Exército, no mesmo lugar onde hoje ainda existe uma grande instalação do Exército, no fim da Avenida Presidente Vargas, à sombra do morro que então se chamava Morro da Providência. Pois nenhuma providência era tomada pelo Exército e os caras acabam subindo esse morro, e algumas fontes dizem até que as grandes caixas de madeira nas quais os canhões Krupp, comprados da empresa bélica alemã Krupp, que ainda existe, estavam ali, e com aquelas caixas, talvez seja lenda, mas pelo menos faz sentido, com aquelas caixas eles subiram e construíram seus barracos no morro que até então se chamava Morro da Providência. Favela, oi, favela. A questão é que já havia barracos. Isso se deu em 1897, virada para 1898. Na verdade, já era 1898. A questão é que esse morro, o Morro da Providência, era um morro que, aliás, tem milhões de anos, né? É um morro de granito que existe, portanto, há provavelmente 800 milhões de anos. Portanto, ele já estava aqui quando a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, em 1565. E a cidade nasceu ali na zona portuária, foi se expandindo, chamou Cidade Nova. Hoje ainda chama Cidade Nova, mas foi batizada de Cidade Nova no tempo do Dom João VI, porque ficava ali perto da Quinta da Boa Vista, que era o palácio onde o Dom João morou, onde Dom Pedro I morou, onde Dom Pedro II morou, etc e tal. E esse morro se chamava Morro do Paulo Caieiro. Já se chamava assim desde 1600 e tanto. Depois passou a chamar Morro da Formiga. Depois passou a chamar Morro do Livramento. Ele ainda conserva esse nome em alguma parte dele, porque na verdade é tipo uma espécie de cordilheira, né? Tem vários nomes. Morro do Valongo. Começa lá no Morro da Conceição, vai pelo Morro do Valongo, chega no Morro do Livramento e chega no morro que então passou a se chamar do Morro da Providência. Providência no sentido de
entre o Todo-Poderoso, a Providência, Deus, mas ainda tem um jogo verbal, porque alguns dizem que passou a chamar Morro da Providência porque o exército não tomava nenhuma providência para dar as tais casas que tinha prometido para os combatentes de Canudos. Não é verdade, mas pelo menos o jogo verbal faz sentido. O outro jogo verbal que também faz sentido é que os combatentes de Canudos, e especialmente as chamadas vivandeiras, eram as mulheres que acompanharam essas tropas para Canudos. Algumas delas, inclusive, eram mulheres dos caras, ou amantes, ou amancebadas, outras não eram nada, eram vendedoras de comida. Eram as mulheres que forneciam, que esquentavam, que cozinhavam os mantimentos, a comida para o exército quando o exército estava lá em Canudos. Essas vivandeiras não apenas vieram junto de volta para o Rio de Janeiro, de onde provavelmente tinham saído, como subiram o morro. E não apenas subiram o morro, como se diz que elas tinham conseguido o crucifixo que pertencia à própria igreja do Antônio Conselheiro, lá em Canudos. E ergueram um oratório, ergueram um campanário lá no topo do Morro da Providência, que ainda existe, ainda existe. A questão é que para chegar lá não é mole. Eu cheguei lá uma vez, mas é difícil chegar lá. E esse crucifixo estaria lá. Inclusive foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional na década de 1970, esse campanário. Bom, o fato é que já existiam pelo menos 100 barracos no Morro da Providência antes de que os combatentes de Canudos o ocupassem e o rebatizassem como o nome de Morro da Favela. Esses barracos eram de pessoas que tinham sido expulsas daquela que se chama a primeira cortiço brasileiro, porque não chamava favela, chamava cortiço. Tem até aquele livro maravilhoso que você foi obrigado a ler no vestibular, do Aloysio Azevedo, o Cortiço. Daí como tu foi obrigado, tu achou que o livro é chato, mas o livro não é chato, o livro é maravilhoso. Se eu fosse, tu ia lá ler de novo o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Ele conta a história de um cortiço chamado Cabeça de Porco, que ficava justamente ali nessa região perto do atual Campo de Santana, Campo da Aclamação, a Central do Brasil e esse lugar que foi o Ministério do Exército. Pois esse cortiço, dizem que pertencia ao Conde de, né, o genro do Dom Pedro II, marido da Princesa Isabel. O fato é que esse cortiço acabou sendo arrasado pelo prefeito Barata Ribeiro. Em 1893, ele mandou desocupar o cortiço porque o engenheiro Carlos Sampaio ia fazer um túnel ali naquela região, iam reurbanizar, não sei o que, não sei o que. Inclusive o Ângelo Agostini, que foi um jornalista e, acima de tudo, um ilustrador maravilhoso, que tinha um jornal satírico, escreveu: quem diria que uma barata seria capaz de devorar um porco? E devorou, porque em janeiro de 1893 eles atacaram, a polícia atacou esse cortiço e devastou o cortiço, expulsando dali 4.000 pessoas. E por que chamava Cabeça de Porco? Que daí virou um nome, quase um sinônimo de cortiço, Cabeça de Porco, mas o original era esse. Porque os ricos botavam um leão na entrada de suas chácaras, daí que vem a expressão leão de chácara. Que programa maravilhoso esse, você está sempre aprendendo. Inclusive eu tinha que ter uma vinheta aqui, Morrendo e Aprendendo, com Eduardo Bueno. Leão de chácara, vem daí, porque os caras faziam pórticos com um leão. E aí o Povarel botou o quê? Botou uma cabeça de porco. De início era uma cabeça de porco verdadeira, né? Depois fizeram uma escultura de argila lá com uma cabeça de porco local, chamava cabeça de porco. Foi devastado o lugar, foi derrubado o lugar. E aí alguns dos refugiados subiram o Morro da Providência, ou o Morro da Formiga, ou o Morro do Livramento, fazendo ali esses casebres. Em 1898, esses casebres aumentaram grandemente em número e os combatentes de Canudos disseram: olha, parece o Morro da Favela. E virou Morro da Favela, meu chapa. E a favela só fez crescer, especialmente porque quando teve o Bota Abaixo, que falaremos aqui nesse programa, num episódio posterior, o Bota Abaixo, para dar origem à Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, também o prefeito Pereira Passo mandou derrubar um monte de cortiço que ficavam na zona central do Rio de Janeiro, em torno da Igreja da Candelária, especialmente, mais de 500 imóveis foram derrubados, e essas pessoas, sem terem onde morar, expulsas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal do Rio de Janeiro, foram se instalar onde? No Morro da Providência, no Morro da Favela, dando origem à favela. É, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e no
nunca teve assistência social. E hoje o Brasil diz assim, nós estamos com um problema com as favelas, olha quantas favelas, o morro vai descer para o asfalto. Aliás, eu falei que o morro ia descer para o asfalto aqui no episódio da revolta da vacina e um monte de gente, porque tem essa gente que fica comentando, eu não quero comentário no YouTube, não me interessa a tua opinião. Aí me acalmando, tomando meu remedinho, dê isso, cara, é uma metáfora. O morro descer para o asfalto é uma metáfora, né? Não pensa que eu estou a favor do asfalto, a favor do morro, inclusive eu estou contra tudo e contra todos, menos contra você que vai dar um like nesse episódio. E antes de me interromper bruscamente, eu estava falando sobre o que mesmo? Eu estava falando sobre o Morro da Favela, a favela original, que começou a virar um problema criado, evidentemente, pelo próprio Brasil, pelo próprio governo brasileiro. Mas a favela foi crescendo, a favela foi desenvolvendo e a favela acabou virando arte, meu irmão, virando arte. Porque em 1935, o grande cineasta Humberto Mauro, cara, fez um filme chamado Favela dos Meus Amores, filmado ali. Depois teve Orfeu do Carnaval, que também é um filme, era uma peça de teatro, escrita pelo Vinícius de Moraes, que depois virou filme do Marcel Camus. Depois teve o filme 5 vezes Favela, também espetacular. E na favela, no Morro da Providência, o samba teve grandes momentos, grandes sambistas, grandes malandros cariocas. Muito da cultura popular brasileira surgiu no Morro da Favela, no Morro da Providência. O morro continua lá, o Rio de Janeiro continua lindo e continua problemático, e o Brasil continua tendo problemas para conviver com as comunidades que hoje dizem que a gente não pode mais chamar de favela, tem que chamar de comunidade. Então tudo bem, eu vou chamar de comunidade porque você já sabe que favela é uma árvore espinhenta, que quando entra na tua circulação, então é o seguinte, cara, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Vocês vão ter mais 500 anos iguaizinhos aos 500 que passaram, a não ser que você seja salvo pelo canal Buenas Ideias, pelo programa Não Vai Cair no Enem. Muito obrigado, até logo, até a próxima. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.